E se eu te dissesse que os ensinamentos de Jesus escondem um segredo profundo que foi distorcido ao longo dos séculos? Um conhecimento tão poderoso que poderia transformar a forma como você compreende a espiritualidade, mas que foi silenciado por dogmas e tradições. O que realmente aconteceu nos anos perdidos de Jesus? E por que antigas escrituras sugerem que ele viajou para a Índia para aprender com os grandes mestres espirituais? Hoje, você vai descobrir as revelações de Paramahansa Yogananda sobre os ensinamentos ocultos de Jesus e entender por que sua mensagem verdadeira tem mais a ver com o Oriente do que você imagina. Fique até o final, porque há uma verdade sobre a conexão entre Jesus e a ciência do yoga que poucas pessoas conhecem e que pode mudar sua visão para sempre. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. A história de Jesus contada nos evangelhos tem um grande mistério. Um período de quase 18 anos, completamente apagado. Dos 12 aos 30 anos, a Bíblia simplesmente silencia sobre sua vida. Mas registros antigos do Tibete e da Índia trazem uma versão surpreendente desse enigma. Eles falam sobre um mestre chamado Issa, um santo de Israel que teria passado anos estudando entre os sábios do Oriente. Segundo manuscritos encontrados no mosteiro de Hemis, no Tibete, Jesus viajou pelas terras da Índia e das regiões do Himalaia, aprendendo os segredos do autoconhecimento, da meditação e da conexão direta com Deus. A Índia, desde tempos imemoriais, era o berço da espiritualidade, com tradições que falavam de união com o divino muito antes das religiões ocidentais surgirem. Foi nesse ambiente que Jesus teria sido iniciado nos mistérios da yoga e do despertar da consciência. Esses ensinamentos moldaram sua missão, permitindo que ele falasse em parábolas simples para o povo, mas ensinasse segredos profundos para seus discípulos mais próximos. E a conexão entre Jesus e o Oriente não para por aí. Desde o seu nascimento, essa ligação já estava traçada. Os chamados 3 reis magos, que foram ao seu encontro, não eram simplesmente astrólogos do Oriente Médio, como muitos acreditam. Segundo antigas tradições indianas, eles eram grandes sábios da Índia que reconheceram a chegada de um ser iluminado. Eles foram até ele não apenas para homenageá-lo, mas para reafirmar um elo espiritual que existia entre os avatares enviados por Deus ao longo da história. Mas se tudo isso for verdade, por que esses registros nunca foram amplamente divulgados? Qual era o verdadeiro propósito dos ensinamentos ocultos de Jesus? Se os evangelhos tradicionais não mencionam esses anos perdidos de Jesus, como podemos saber o que realmente aconteceu? A resposta está em registros esquecidos e relatos de viajantes que encontraram evidências surpreendentes. Em 1894, o explorador russo Nikolai Notovitch publicou um livro revelador chamado A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Ele afirmava ter encontrado antigos manuscritos no mosteiro de Hemis, no Tibete, que narravam a jornada de um mestre chamado Issa, um nome que se assemelha ao modo como Jesus é chamado em algumas partes do mundo. Esses textos descreviam um jovem de Israel que viajou com mercadores rumo ao Oriente para aprender os segredos espirituais da Índia e do Nepal. Ele teria estudado com monges budistas, mestres hindus e os grandes yogis da época, aperfeiçoando sua compreensão sobre a natureza divina e a verdadeira essência do ser humano. E essa não foi a única descoberta. Anos depois, o discípulo, direto de Ramakrishna Paramahansa, Swami Abhedananda, visitou o mesmo mosteiro e confirmou a existência desses registros. Mais tarde, o famoso místico e explorador Nicholas Roerich também encontrou referências sobre a passagem de Jesus pelo Oriente, reforçando que essa história
era amplamente conhecida na Ásia, mas por que esses relatos foram ignorados pelo Ocidente? A explicação pode estar no fato de que esses ensinamentos revelavam algo que desafiava a estrutura das religiões organizadas: a possibilidade de alcançar Deus sem intermediários, através do autoconhecimento e da prática espiritual direta. E se isso fosse amplamente aceito, toda a autoridade religiosa baseada em dogmas perderia o sentido. Por isso, o verdadeiro ensinamento de Jesus precisou ser adaptado, simplificado e, muitas vezes, distorcido ao longo dos séculos. Mas há algo ainda mais profundo nesse mistério. Os ensinamentos que Jesus trouxe não eram apenas sobre amor e fé. Eles continham segredos sobre a própria estrutura da consciência humana e o caminho para alcançar a iluminação. E é exatamente isso que Paramahansa Yogananda revelou ao mundo. Quando Paramahansa Yogananda veio ao Ocidente, ele trouxe consigo um conhecimento que mudaria para sempre a forma como muitas pessoas enxergam Jesus. Ele revelou que os ensinamentos de Cristo não eram apenas lições morais ou histórias simbólicas. Eram uma verdadeira ciência da iluminação, escondida sob metáforas e parábolas. Segundo Yogananda, Jesus não ensinava apenas com palavras, mas com técnicas específicas para alcançar o que ele chamava de consciência crística, um estado elevado de união com Deus. E essa ciência já existia muito antes, registrada nos ensinamentos dos rishis da Índia e na tradição do Sanatana Dharma, a eterna verdade espiritual. Por isso, ele afirmava que Jesus era mais do que um profeta. Ele era um mestre da yoga, um ser que dominava os mistérios do espírito e da matéria. E as provas dessa conexão entre Jesus e a ciência do yoga estão nos próprios evangelhos. No livro do Apocalipse de São João, encontramos símbolos que correspondem exatamente à ciência do despertar da consciência ensinada na Índia. A famosa passagem que fala sobre os 7 selos do Apocalipse, por exemplo, pode ser interpretada como uma referência aos 7 centros de energia do corpo, conhecidos como chakras. O batismo de Jesus, onde o Espírito Santo desce em forma de pomba, é a representação da ativação do terceiro olho, o centro da percepção divina. E quando Jesus fala sobre o reino dos céus dentro de vós, ele está apontando diretamente para a experiência da meditação profunda, onde o devoto pode acessar a presença divina sem intermediários. Mas se Jesus ensinava essa ciência espiritual, por que suas palavras foram tão mal interpretadas? Yogananda explicava que, com o tempo, os ensinamentos esotéricos de Cristo foram substituídos por dogmas e rituais externos. A verdadeira experiência da presença de Deus foi sendo esquecida. E no lugar dela surgiu uma religião baseada apenas em crença e obediência. Mas a boa notícia é que esse conhecimento nunca foi perdido por completo. Ele foi preservado na tradição dos mestres espirituais da Índia. E agora está ao nosso alcance novamente. A grande questão é: como podemos aplicar isso em nossa própria vida? A resposta está em uma prática simples, mas extremamente poderosa, que pode transformar a maneira como você se conecta com o divino. Se os ensinamentos de Jesus foram distorcidos ao longo do tempo, como podemos recuperar sua essência e viver essa verdade hoje? A resposta está na prática espiritual. Yogananda ensinava que Jesus não queria seguidores cegos, mas sim mestres de si mesmos, pessoas que buscassem a experiência direta com Deus através da meditação e do despertar da consciência. E existe uma técnica específica que ele trouxe ao Ocidente para tornar isso possível: Kriya Yoga. Essa prática é mencionada nos textos sagrados da Índia como a ciência suprema da realização divina. E Yogananda afirmava que ela era a mesma técnica secreta que Jesus ensinou aos seus discípulos mais próximos. O próprio Cristo dizia: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Esse versículo não se refere à visão física, mas sim à ativação do terceiro olho, o centro de percepção espiritual localizado entre as sobrancelhas. Ao aprender a direcionar a energia da consciência para esse ponto através da meditação, o praticante pode experimentar estados elevados de paz
intuição e conexão com o divino. E essa é a chave para acessar a verdadeira mensagem de Jesus. Não basta apenas acreditar, é preciso vivenciar. Os ensinamentos ocultos de Cristo nunca foram sobre dogmas ou religião organizada. Eles eram sobre autotransformação. E a boa notícia é que essa verdade está disponível para qualquer um que esteja pronto para buscá-la. Agora, eu quero te ensinar uma prática simples inspirada nesses ensinamentos, que pode te ajudar a sentir essa conexão divina de forma real e profunda. Agora feche os olhos por um momento e pense: e se tudo o que te ensinaram sobre espiritualidade fosse apenas uma pequena parte da verdade? E se a conexão com o divino não dependesse de crenças ou rituais, mas sim de algo que já está dentro de você? Jesus ensinava que o reino dos céus não está em um lugar distante. Ele está dentro de cada um de nós. E a forma de acessá-lo é através da consciência e da energia. A prática que vou te ensinar agora é inspirada na meditação que os mestres da Índia utilizam há milênios para expandir a percepção e sentir a presença de Deus. É muito simples, mas extremamente poderosa. Feche os olhos e leve toda a sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Esse é o centro da intuição, onde a mente pode se conectar com dimensões mais elevadas. Agora, respire profundamente e imagine uma luz dourada brilhando nesse ponto. Ao inspirar, sinta que essa luz se expande, preenchendo sua mente com paz e clareza. Ao expirar, solte todas as preocupações, todas as dúvidas, e apenas se entregue à experiência. Faça isso por alguns minutos, sem pressa. Se sua mente se distrair, apenas traga o foco de volta para o brilho dessa luz. Essa simples prática, quando repetida diariamente, pode transformar sua percepção e abrir as portas para um nível de consciência que Jesus e os grandes mestres sempre tentaram nos ensinar. O caminho para a iluminação não está em palavras, está na experiência. Se você chegou até aqui, comente: verdade oculta. Isso mostra que você busca o conhecimento além do óbvio e ainda fortalece essa mensagem para mais pessoas. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa conhecer esses ensinamentos ocultos. A verdade não é encontrada nas palavras, mas na experiência direta com o divino. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.